grande novidade aqui no Centro de Excelência do Café do Cerrado, que é a estação de avisos fitossanitária que está sendo lançada, inaugurada, que agora está sendo implantada, né? O Antônio Vander, que é o responsável. Antônio Vander, como funciona essa estação? Qual o trabalho dessa estação? Para a gente comentar sobre isso, é importante salientar que a nível de café no Brasil, nós iniciamos em Varginha, no sul de Minas, um sistema em 1998. E de lá para cá, sentimos a necessidade de colocar em outras regiões, aí com climas diferenciados no sul de Minas. Então nós estamos com as estações lá em pleno funcionamento, com emissão sistemática de dados que vem contribuindo sobremaneira para os produtores regionais em termos de hora de começar o controle das principais pragas e doenças do café, além da recomendação da complementação de água quando necessário para aqueles que podem irrigar. É uma estação de avisos fitossanitários. Que tipo de aviso que ela dá? Todo final de mês, nós pegamos os dados climáticos, jogamos em gráfico, temperatura, principalmente temperatura, chuvas e todos os demais dados, mas principalmente esses dados. E, paralelamente, fazemos o balanço hídrico e colocamos esse balanço hídrico comparando com a média histórica da região. E fazemos as recomendações de irrigação, tendo em vista que hoje os produtores que irrigam usam o sistema o tensiômetro, que é muito difícil, a operacionalização do sistema. E esse cálculo regional vai permitir aos produtores muita economicidade de mão de obra e acerto no uso da irrigação. E, paralelamente, o que é mais importante é o seguinte, que nós vamos ter, mês a mês, o que está ocorrendo na lavoura. Nós vamos ter campos amostrados nas lavouras o que está acontecendo em lavouras que não receberão controles fitossanitários, serão adubadas, tratadas racionalmente, porém não serão usados pesticidas nela. E lá nós vamos fazer as curvas evolutivas das principais pragas, que é broca, ácaro e bicho mineiro, principalmente bicho mineiro para cá e ácaro, que é muito importante para a região do Triângulo do Alto Paranaíba. E as doenças, que são ferrugem, foma, cercóspora. Então, serão essas doenças e pragas monitoradas e o produtor receberá via site, receberá por e-mail, aqueles que interessaram, todas essas informações mensais e indicando as recomendações de prioridade. Esse mês a ferrugem começou a subir, é hora de começar o controle da ferrugem. O bicho mineiro está começando. De repente a região está sendo instalada uma em Araxá, na Capal, outra aqui em Patrocínio, atingindo a parte do Alto Paranaíba, né, principalmente, e estamos já pleiteando uma para Araguari, que seria já mais triângulo, com um clima diferenciado daqui. E mais irrigação. Mais irrigação, mais bicho mineiro, etc, etc. Então, o que nós vamos ter com isso? Qual que é o pensamento do Ministério da Agricultura? É auxiliar na defesa, fazer com que o produtor, não é que não use pesticida, que ele usa o pesticida na época certa, na dose certa e fazendo uma cafeicultura mais limpa. E fazendo o seguinte, evitando que a recomendação sistemática de produtos preventivas, de pragas, principalmente, que você faz o controle da praga quando ocorre o início da praga. E para o produtor prático, ele pode também estar sendo alertado de devidas pragas em determinadas épocas que crescem mais, né? Exatamente. Só a título de ilustração, eu diria para você o seguinte, lá no sul de Minas, a região da Mantiqueira, próxima à Mantiqueira, entre 1.000 e 1.200 metros de altitude, tem um clima diferenciado, mais chuva. Nesses últimos anos, nenhum ano justificou o uso de irrigação. Varginha, esse ano nós estamos complementando a água. E em Carmo de Minas, a doença mais preocupante não é a ferrugem, é a foma. Ela tem 2 ciclos de incidência no ano. O produtor que lá for controlar a foma, terá que fazer em 2 períodos do ano. Já em Varginha os picos são pequenos e Boa Esperança, que é a outra estação no sul de Minas, não houve necessidade esse ano de controlar foma. Já a ferrugem em Varginha foi maior e Carmo de Minas foi muito menor. O produtor de Carmo de Minas pode começar a controlar a ferrugem mais tarde e fazer 1 até 2 aplicações de fungicidas menos do que a Varginha. Então você racionaliza, você deixa de fazer uma recomendação macro e passa a fazer uma recomendação mais regionalizada, mais focada para aquela região. E com isso o produtor vai aumentar a competitividade dele, a cafeicultura se tornará mais limpa, com menos uso de pesticida, facilitando essa parte de exportação, problema de resíduo, tudo mais.
É interessante. Nós vamos falar agora também com o Juliano Tarobal, do SEC. Ô Juliano, como que... Chega um pouquinho para cá, o pessoal tá te vendo? Pode ficar, Antônio. Como que o pessoal vai poder ter acesso a essas informações? Bom, as informações, como o Antônio Vander colocou, da mesma forma que é feita lá no sul de Minas, né, em Varginha, nas cidades que eles atendem lá, nós vamos disponibilizar através de e-mail, né, para todo mundo que se interessar em cadastrar, e vamos imprimir também determinada quantidade, né, de boletins para estar deixando cooperativas, né, empresas, consultores, né, e para todos os cafeicultores que se interessarem em obter essa informação, que é de grande valia, né? A gente sabe que quanto mais informação você tiver para monitorar o seu trato fitossanitário na lavoura, você consegue uma maior economicidade, né, como o Antônio Vale bem colocou, e com isso a gente vai contribuir ainda mais para a sustentabilidade, né? A gente que está numa região que tem indicação geográfica, tem o selo, né, Café do Cerrado, essa parceria com o Procafé, com o Ministério, e a gente ter conseguido trazer essa estação para cá foi sem dúvida uma grande parceria. Mais alguma colocação, Antônio? Eu gostaria de salientar que aqui na região, no Triângulo, no Alto Paranaíba, tenho certeza que isso vai ser de grande valia para a região, e principalmente contando com quem está por trás nessa parceria do Ministério e a Fundação Procafé de Varginha, que dará todo o suporte técnico e, de certa forma, financeiro em alguma coisa, e fazer com que isso se realize. Principalmente nós contando aqui com a Fundacer, com a Cacer, que os técnicos que irão fazer as amostragens de campo e fazer os balanços. Nós contaremos lá em Araxá com o Rodrigo, que é um engenheiro agrônomo capacitado, que está lotado na Capal. E em Araguari teremos o grande apoio do Dr. André Fernandes, pesquisador, professor, com grande conhecimento em irrigação do café na região, que vai nos auxiliar nessas recomendações para facilitar a vida do produtor. Então a equipe é muito boa e tem tudo para dar certo e para ajudar o produtor da região. Essa estação ela tem muitas alternativas. Ela é automatizada porque ela tem energia solar, tem aqui uma bateria, né, de armazenamento. Só essa bateriazinha mantém o funcionamento dela da parte de transmissão de dados. Os dados que estão... Ela de 15 em 15 minutos ela registra os dados, ela armazena por 45 dias. Todos os principais dados. Começando pela velocidade do vento, sentido e velocidade do vento, a parte de insolação, o heliógrafo, parte de insolação, a parte de umidade relativa, pressão barométrica. Aqui está o proviômetro. O proviômetro consiste num sistema, um tipo de um monjolo. A cada 0,2 milímetros de água que cai pelo proviômetro, ele aciona esse monjolim e ela cadastra 0,2 milímetros. Então, tudo automatizado. Todos os dados retirados aqui são transmitidos para um computador que está lá dentro, que armazena os dados por 45 dias. É simples, é um equipamento bastante simples, não muito barato, mas simples, que possibilita levantar muitos dados, inclusive ponto de orvalho, uma série de dados, são bastante dados que ela tem condição de registrar. Sendo que os mais importantes que nós utilizamos nos avisos é a pluviosidade, temperatura mínima e máxima, umidade relativa, né, que tem a ver com a ocorrência de pragas e doenças. Os demais dados são armazenados e catalogados para poder formar um histórico em termos de... Como é que fala? Que todos os dados se tornam bastante válidos quando você tem um histórico. Então, os dados do presente, de repente, você não tem como compará-los. Só passa a comparar à medida que você vai tendo histórico de dados.